paz do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 64, do verso 1 ao 8, que diz assim: Ó, se pendesse os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazerem notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daqueles que se alegrava e praticava a justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Neles a eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiça como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós somos barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra de tuas mãos. Amados, após escrever o estado deplorável que se encontrava o povo de Deus, por causa dos pecados, o profeta Isaías agora ele vai revelar um caminho de recuperação. O verso 8, que eu poderia ter lido só o verso 8, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nós somos barro, tu és o oleiro e todos nós fomos feitos por ti. E quando eu começo a pensar no barro, o barro, quando pisado na rua, ele só tem o poder de sujar. Mas numa mão criativa e competente, ele pode ser transformado em utensílio, em uma obra de arte. E provavelmente nisso tudo pensava Isaías. Ele vai dizer, porque o Senhor é nosso Pai, Ele é o oleiro maior, Ele é o artista maior, o artífice maior. E apesar da nossa sujeira, Ele nos pega nas suas santas mãos e cuidadosamente vai nos moldando, vai nos limpando, nos moldando, edificando. A nossa utilidade e beleza vai depender do projeto de Deus. A nossa resistência às pressões desse mundo depende do calor do forno que nós fomos colocados. Graças ao Senhor, não somos um barro qualquer. Nós somos um barro que o oleiro vai trabalhar. E a Bíblia diz que Deus é esse oleiro, e nós é que somos o barro. Quando nós estamos abertos à vontade de Deus em nossas vidas, Ele vai nos moldando, vai nos transformando, nos santificando, conforme caminhamos com Ele na caminhada cristã. Quando nós chegamos ao oleiro, nós precisamos entregar tudo. Nós precisamos entregar toda a nossa vida para Ele, todas as nossas imperfeições, e deixar que Ele seja o nosso mestre, deixar que Ele seja o engenheiro maior na nossa vida. Precisamos deixar que Ele nos molde e nos faça o vaso de honra que Ele quer que eu e você sejamos. Para que isso seja realizado, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, antes que Ele possa iniciar o processo de moldagem em nós. Quando o oleiro coloca um pedaço de barro na roda, ele precisa de água a fim de tornar
suficientemente o barro flexível e macio para que ele seja capaz de moldar. Isaías 64:8 ele vai dizer: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras de Tuas mãos. Então nós vamos cair na mão do Senhor quando nós servimos a Ele para que Ele molde a nossa vida conforme Ele queira. O barro em si, e eu cresci e me criei na cidade de Camboriú, numa época que tinha muita olaria. E o barro em si, ele não tem valor algum. É ínfimo o valor dele. É destituído de qualquer importância. O barro não é objeto de disputa. Não há guerra entre as nações por causa de barro. Por causa de petróleo, sim. Por causa de ouro, sim. Por causa de prata, pode até haver. Mas barro não é raridade. Barro tem em tudo quanto é lugar. A causa de Jesus muito sofre nos nossos dias por causa da vaidade pessoal de muitos. Quando, por exemplo, achamos que somos muita coisa. 2 Coríntios, Paulo vai escrever, 2 Coríntios capítulo 10, versos 17 e 18, ele vai dizer: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo. Então, tudo que nós somos porque Deus é na nossa vida. Alguém um dia disse: Deus a todos fez do pó da terra, mas alguns pensam que foram feitos de porcelana. E muita calma, meu irmão, minha irmã, muita calma quando você é barro. Você é um material simples demais que se encontra em qualquer lugar. Em segundo lugar, eu aprendo que o barro é frágil demais. Diferente de ferro, diferente de bronze, o barro se espatifa à toa. E facilmente os nossos projetos vão se desmoronando. Basta a pequena pressão da vida para que os nossos sonhos se despedaçam, como a botija de Jeremias, lá no capítulo 19, verso 10 do seu livro. A nossa fragilidade, no entanto, é a oportunidade de Deus para Deus trabalhar na nossa vida. E Paulo vai falar, capítulo 12 de 2 Coríntios, 5, do 5 até o 9, ele vai dizer: não me gloriarei senão nas minhas fraquezas, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. O barro não tem o que querer. Eu me lembro que nas olarias se trazia o barro de um lugar distante, colocava no templo para descansar. Depois de algum tempo, aquele barro era tirado com a máquina e era trazido para perto de uma esteira e eram colocados na esteira, o barro duro e barro mole. E eles caíam num moinho, num moedor que tirava ali, na saída dele, tirava as imperfeições, pedra, muitas vezes pedaços de madeira, gravetos e assim por diante, areia, pedaços maiores de areia que tinha, era tirado naquele moinho e saía o barro quase puro do outro lado. Ele ainda pegava uma outra esteira, caía num outro moinho que era um pouco menor, tirava as imperfeições menores e depois, por último, então, ele era levado como um barro puro para fazer o que precisava ser feito. Barro não tem querer. O dono da olaria comprou os maquinários para trabalhar como ele queria. Jamais eu vi um pedaço de barro sair de cima de uma esteira porque ele não queria virar uma telha ou um tijolo. E quem é barro vai se deixar levar na mão do Senhor e o Senhor vai trabalhar do jeito dele. Barro não tem querer. Através de Isaías, o Senhor vai questionar. Isaías capítulo 45, verso 9. Porventura dirá o barro ao que formou: o que fazes? É como se a gente perguntasse para o Senhor: o que tu está fazendo com nós?
Seria absurdo admitir um oleiro consultando o barro sobre a forma que ele deveria receber. Deus vai nos ensinar uma poderosa e inesquecível lição a Jeremias, ordenando que vá à oficina do oleiro e observe bem o seu modo de trabalhar, no capítulo 18 do livro de Jeremias. E Jeremias vai escrever no verso 4, ele vai dizer: como o vaso que ele fazia do barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Sublinhe bem na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, sublinhe lá Jeremias capítulo 18, verso 4. Conforme pareceu bem aos seus olhos. Ao barro não resta outra opção, senão render-se à vontade soberana do artista que vai trabalhar nele. O barro é matéria-prima do artista. Deus é o grande artífice, é o grande artista, é o grande escultor que está esculpindo, trabalhando em nós da sua melhor maneira. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. A parte B desse verso eu acho interessante, que ele vai dizer: e todos nós somos obras da tua mão, escreveu Isaías no capítulo 64, verso 8, a parte B. Todos nós estamos na mão de Deus e no trabalhar de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, prosperar a tua vida, edificar a tua vida, conforme a tua